Boa tarde, Kalinka. Boa tarde, tudo Tudo bem? bem? Tudo Tudo bom? bom? Ótimo. Obrigado por ter mandado o fundo do SEMEAD. Ah, Legal. tranquilo. Então, como nós conversamos por WhatsApp, acho que vai ser legal a gente deixar um tempo maior, até porque são três apresentações Eu só, fiz a né? conta aqui, como são três, 15 minutos para cada um, fica tranquilo, até se passar um pouquinho, né? Se de repente alguma conversa extrapolar, vai dar sossegado até as 18 horas ali. Então, É. eles podem manter os 15 minutos, se alguém tiver dúvida, falar, Uhum. não vai ter problema nenhum. Exatamente. Acho que o único ponto é realmente a gente entregar a sala às 18 horas, só isso. Se você puder controlar o tempo, inclusive o meu, para Tá. não falar muito, tá? É, Mas acho que vai ser tranquilo. então tá bom, São bons artigos. Acho que vai, vão ter bons debates, hein? combinado então. Legal. Bom trabalho. Você precisa marcar presença também, né? Ou, não, acho que a presença é automático pelo fato do pessoal entrar, né? Só presencial que a gente tem que colocar lá quem que participou, eu acho. Você vai estar presencialmente também?
E que estão focando nas pessoas, né? É, pois é, né? Só a Daniela que está aqui, né? Uhum, Daniela é a autora do, do terceiro artigo que a gente o que eu terceiro anotei, artigo. né? Cadê os outros? Boa tarde. Boa tarde. Oi, Daniela, boa tarde. Precisa passar alguma informação antes do início das apresentações? Não, você está com o seu PowerPoint já preparado, né? Sim, sim. Tá. Então, só dá uma checada, por favor, se você tem o botão ali para fazer a apresentação. Está liberado para você? Certo. Tá sim. Ótimo. Vamos aguardar mais um pouco os nossos colegas, que Tá certo. nós teríamos três artigos para discutirmos aqui. Tomara que eles entrem. Pois é. Foi dada alguma instrução, Kalinka, sobre quanto tempo a gente espera para começarmos? Estou questionando agora. Começar com quem está aqui. Tá, então vamos começar, vamos adiantar. Ó. Tudo bem, Daniela, se você fizer a primeira apresentação? E aí depois vamos torcer para que os demais colegas apareçam para a gente continuar tendo essa sessão. Tá certo. Eu posso Pode ser? apresentar? Pode sim. Pode sim. Então, por favor, bem, a nossa sessão, teoricamente, a duração é de 1 hora e meia. E a Kalinka e eu entendemos que, como seriam três apresentações, ao invés das quatro tradicionais, né? Então, ao invés dos habituais 8 minutos, que os apresentadores ficam correndo, a gente falou para deixar 15 minutos. Oi, Hernani, boa tarde, tudo bem? Olá, Wilson. Boa tarde, tudo bem? Oi, Daniele. Oi, Oi, Kalinka. Muito Boa prazer. tarde. Tudo bem? Tudo bom? Wilson, você conhece a Kalinka? conheço, ela é do Mackenzie também. É, exatamente. Conversei com o cunhado dela que me apresentou ela, que eu não É havia o conhecido ainda. famoso Johnny, famoso Ele é Johnny, famoso, um cara super, super simpático, famoso, com sem certeza. dúvida. Vocês estão bem? É, Joia? estamos tudo bem. Então, Hernani, eu estava conversando com a Daniela para nós começarmos a sessão e como teoricamente nós teríamos três apresentações, então ao invés dos tradicionais 8 minutos, a gente está pensando em deixar 15 minutos para fazer uma apresentação mais tranquila e a gente faz um debate em cima, depois uma discussão e tomara que os nossos outros colegas apareçam, né? Excelente, Wilson. Excelente ideia. Fique à vontade, dê sequência aí. Muito bom. Daniele vai ser Então, tá bom. agraciada por essa oportunidade. Legal. Então, podemos começar com você, Daniela? Podemos. Vou apresentar. Vou deixá-los, desejo uma boa sessão a vocês. Até logo. Obrigado, para você também. Obrigada.
Tá aparecendo? Posso começar? Pode começar. Uhum. Boa tarde, meu nome é Daniela. Eu vou apresentar pesquisas sobre alfabetização e inclusão financeira, análise das relações e implicações. Os autores, eu e Natália Figueira. Bom, começando contextualizando. No contexto atual, a gente tem o aumento cada vez maior do fornecimento de produtos e serviços no mercado financeiro. Então, é muito importante que as pessoas tenham o conhecimento necessário para poder utilizar esses produtos da maneira adequada. Então, para as pessoas se inserirem no mercado financeiro, é necessário que elas tenham mais consciência sobre suas próprias finanças. Apesar disso, boa parte da população está à margem desse processo. Então, eu trouxe aqui um dado da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. Em abril de 2023, 78,3% das famílias brasileiras estavam endividadas. Então, como eu falei, com o aumento da oferta dos produtos e dos serviços do mercado financeiro, muitas pessoas utilizam sem ter as ferramentas necessárias para lidar de maneira adequada com as próprias finanças. Conceituando agora o tema da pesquisa, quando a gente fala em alfabetização financeira, muitas vezes é entendida como sinônimo da educação financeira, mas é um conceito mais amplo, porque envolve não só o conhecimento financeiro, mas a consciência, habilidade, atitude e comportamento necessários para lidar com as suas finanças e alcançar o bem-estar financeiro, que é justamente a definição da OCDE de 2013. Falando agora sobre a inclusão financeira, eu trouxe a definição do Relatório de Inclusão Financeira de 2010, que é o processo de efetivo acesso e uso pela população desses serviços e produtos do mercado financeiro que são adequados às suas necessidades. Na pesquisa, a inclusão financeira ela foi abordada através de 3 dimensões principais. Além do acesso, que é a oferta desses produtos e serviços no mercado financeiro, e o uso, que é a efetiva procura e utilização desses serviços, a gente também abordou a compreensão, que envolve o quanto as pessoas entendem sobre as informações e as condições dos produtos que são oferecidos. Falando agora sobre os objetivos, analisar a relação entre alfabetização financeira e inclusão financeira no Brasil, identificar as implicações dessa relação para os indivíduos, e identificar também o nível de percepção da alfabetização e inclusão financeira dos participantes. Em relação à justificativa, como eu trouxe na introdução, com essa ampliação dos produtos e serviços do mercado financeiro, é preciso que a população seja alfabetizada financeiramente para que não acarrete problemas como, por exemplo, o endividamento, que foi justamente essa questão que eu trouxe para contextualizar. Então, hoje em dia, surgem cada vez mais opções de crédito, de investimento, de formas de pagamento. Isso exige que as pessoas saibam lidar com essas oportunidades de forma consciente. Então, é preciso que a população desenvolva conhecimentos financeiros para utilizar esses recursos de maneira adequada, aproveitando os benefícios que o mercado financeiro traz, mas evitando decisões impossíveis que podem gerar o endividamento, por exemplo. Então, quanto mais as pessoas entendem sobre finanças, mais preparadas elas vão estar para utilizar e serem incluídas financeiramente. Aqui é o referencial teórico. Eu trouxe a definição da OCDE, que a gente viu no começo, e autores como Paraboni e Potrick entendem a alfabetização financeira também a partir de várias dimensões. Então, não é só o conhecimento, mas sim habilidade, atitudes e comportamentos em relação ao uso do dinheiro. Houston também traz nesse mesmo sentido, só que traz a partir de 2 dimensões principais, que é a compreensão e a aplicação dos conhecimentos financeiros. E em relação à inclusão financeira, eu trouxe aqui 3 autores principais, Sarma, Bader e Savoia, Ineaine e Gaizetti, que trazem também essa questão da inclusão financeira ser também multidimensional, então envolve o acesso e uso, e também traz a importância não só do ponto de vista individual, mas a importância social e do ponto de vista econômico também, como Bader e Savoia trazem. Em relação à metodologia da pesquisa, é de natureza aplicada, quantitativa com abordagem descritiva e explicativa. O método de pesquisa foi do tipo survey, a população de interesse foram brasileiros com idade igual ou maior que 18 anos. O procedimento de amostras foi não probabilísticas por conveniência e por bola de neve.
Em relação aos testes estatísticos, primeiro foram realizadas as frequências descritivas para poder analisar os dados e entender a caracterização dos participantes, entender o perfil dos respondentes. Foi também utilizada a análise de variância, a ANOVA, para testar as diferenças significativas entre os grupos, e o teste T, que foi para comparar a média entre as variáveis. Trazendo agora o perfil dos respondentes, foram 202 respostas, sendo a maioria mulheres, então 57,43% dos participantes são mulheres e 42,57% homens. Faixa etária, a maioria foi na faixa de idade de 18 a 25 anos. Em relação à escolaridade, a maioria dos respondentes são estudantes, então 56,44% da amostra está cursando a graduação. Em relação à faixa de renda, foi mais bem distribuída, mas a maioria estava concentrada na faixa de R$ 1.213 a R$ 2.424. Em relação ao Estado Civil, a maioria dos participantes da amostra são solteiros. Aqui é o questionário que a gente realizou para mensurar justamente essa questão do conhecimento financeiro. As perguntas iniciais, essa de 1 a 3, como vocês podem ver, o percentual de acerto é bem elevado, porque são consideradas questões mais fáceis, que abordam conceitos mais básicos de matemática. Já a questão 7 e a quarta questão, mais especificamente a questão 7, o percentual de acerto é bem mais baixo, porque nessas questões é preciso fazer um raciocínio financeiro, é preciso ter um raciocínio financeiro. E especificamente na sétima questão, precisa de um cálculo de juros compostos, então é considerada uma pergunta mais difícil. Trazendo agora os resultados em relação à variável, né, alfabetização financeira, para o score de conhecimento financeiro, a gente analisou a influência das variáveis de grupo, como idade, renda, escolaridade, estado civil e ocupação, e só a ocupação apresentou diferença significativa entre as médias dos grupos dessa variável. A gente não trouxe o teste post-hoc, que especifica a diferença identificada, porque não ficou claro quais grupos mostraram essa diferença. Em relação à variável de grupo sexo, a gente também observou uma diferença estatística entre os homens e mulheres para a variável conhecimento financeiro. Das 7 perguntas do questionário que eu apresentei, as mulheres apresentaram maior percentual de erro em todas as perguntas e também marcaram não sei com mais frequência que os homens. Então, só para ilustrar, na questão 7, os homens tiveram 7 respostas não sei e 27 erros, enquanto as mulheres tiveram 42 erros e 37 respostas não sei. Em outras pesquisas, como por exemplo a de Potrick, Vieira e Paraboni de 2022, elas também encontraram um resultado parecido, então constataram de forma semelhante que nas questões de conhecimento financeiro avançado, as mulheres são mais propensas a responder não sei. Falando agora sobre as ANOVAs para comportamento financeiro, só a variável de grupo escolaridade mostrou resultados estatisticamente significativos, então encontramos diferenças média para a variável desse grupo. Eu não trouxe aqui o teste post-hoc por questão de tempo mesmo, mas notamos diferenças entre os grupos, então as pessoas com nível de escolaridade mais baixo tiveram um resultado inferior às pessoas com nível de escolaridade mais alto, justamente, possivelmente, né, pelo maior contato com as questões financeiras das pessoas que têm um nível de escolaridade mais baixo, mais alto, o que justifica o melhor desempenho das pessoas com esse perfil. Em relação à atitude financeira, apenas a variável de grupo idade apresentou uma diferença. Então, fizemos o teste post-hoc para entender quais foram as diferenças entre esse grupo. E as pessoas mais jovens e as pessoas mais experientes, a gente encontrou uma diferença. As pessoas com mais idade tiveram um desempenho melhor do que as pessoas mais jovens, também pelo mesmo motivo da escolaridade, possivelmente, porque apresentam um maior contato com questões financeiras. E agora, para a inclusão financeira, a gente encontrou uma diferença estatística entre todas as variáveis. Então, apresentou uma significância para idade, renda, escolaridade, estado civil e ocupação. Notamos, né, uma diferença de percepção e no uso de produtos e serviços financeiros entre os mais jovens e as pessoas com mais experiências. As pessoas também com maior nível de instrução podem ter maior conhecimento e acesso ao uso de produtos do mercado financeiro do que pessoas com níveis de escolaridade mais baixo. E em relação ao grupo de estudantes, eles tiveram um desempenho menor do que outras
do que outras categorias, como, por exemplo, empregados de empresa privada, possivelmente porque os estudantes ainda têm pouco contato e uso em relação aos produtos e serviços financeiros que estão disponíveis no mercado. Trazendo aqui as considerações finais, em relação à perspectiva teórica, a pesquisa traz essa contribuição para a literatura, porque amplia a discussão sobre alfabetização e inclusão financeira, aborda nessas características específicas do contexto brasileiro. E em relação à perspectiva prática, o estudo traz algumas implicações que são relevantes, reforçando a importância da alfabetização financeira como base para a inclusão financeira mais eficiente. Como eu trouxe inicialmente, são questões que precisam andar alinhadas, porque as pessoas não têm condição de acessarem e utilizarem os produtos adequadamente se elas não têm o conhecimento necessário para isso. Então, quando as pessoas compreendem melhor o funcionamento dos produtos e dos serviços financeiros, elas conseguem tomar decisões mais conscientes e responsáveis, reduzindo, assim, barreiras de acesso, ampliando a participação da população no sistema financeiro formal e de forma adequada. Aqui estão as referências. É isso. Obrigada. Muito bom, parabéns pelo trabalho e pela apresentação. Muito instigante, muito legal o trabalho que vocês fizeram. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, que me chamou bastante atenção e você reforçou em alguns momentos ali da sua fala, a questão da estatística ali, né? Então, considerando que a coleta foi feita exclusivamente online, né, e foi por conveniência, e a predominância ficou clara de jovens e estudantes, né? 56% era graduandos e 63%, quase 64% eram pessoas de 18 a 25 anos. Como que vocês avaliam, então, o impacto desse viés de amostragem sobre os resultados? Realmente foi uma dificuldade conseguir um número mais significativo ou utilizar outro método, justamente porque o questionário era um pouco extenso, então a gente divulgou bastante. O objetivo inicial eram 500 respostas, mas a gente não conseguiu. Mas apesar disso, de não ter conseguido uma amostra tão grande, eu acho que a gente encontrou resultados que, inclusive, estão alinhados com outras pesquisas e que reforçam esse impacto de características sociodemográficas e econômicas na alfabetização e na inclusão financeira. Então, realmente, foi um desafio essa questão de uma amostra mais significativa, foi a maior dificuldade, inclusive, mas, apesar disso, eu acho que os resultados se mostram relevantes nesse sentido, inclusive indo de encontro com outras pesquisas realizadas com amostras maiores. Parabéns, Ok. Daniela, pelo seu trabalho. Eu acho que os resultados que você trouxe, eu fiz uns estudos com um professor de finanças comportamentais há um tempo atrás, umas aulas atrás, e você comentou muito sobre mulheres errarem e responderem muito não sei. A gente discutiu muito isso em aula. E é muito comum, né? É muito da falta de educação financeira. E o fato do não sei está muito mais alinhado, acho que não só a educação financeira, mas a educação das mulheres, que aí é uma outra conversa, entra num outro patamar, mas acho que você comprovou algo que a gente vê muito em outras pesquisas, né? E é bem interessante, algo que a gente precisa realmente pesquisar mais e tentar trabalhar mais nesse ponto. Mas Sim, com parabéns, uma certeza. pesquisa bem feita. Obrigada. Sem Professor dúvida. Wilson, se Por me favor, Natália. permite, eu também fui autora junto com Dani, mais especificamente orientadora, e realmente a gente sabia que tinha esse viés, porque como veio de um PIBIC, tinha um prazo e o pessoal não respondia, então Uhum. acabou que ficamos com um público de estudantes, né? Então, é uma limitação da pesquisa. A gente não conseguiu uma amostra mais diversificada aí com outros públicos, e aí é relevante deixar isso claro nas considerações finais, né? Uma limitação da pesquisa e que a gente precisa de amostras mais diversas para ver o comportamento dessas variáveis. Exatamente, Natália. E obrigado pelo esclarecimento. E, de fato, realmente é uma
um dos grandes problemas que nós temos é essa questão de conseguirmos respostas, né? E é complicado mesmo. Isso gera também o problema também pelo fato de a gente ter feito via Google Forms e tudo, isso vai excluir também pessoas sem acesso à internet, né? Isso faz também com que a gente não tenha a possibilidade de fazer uma generalização completa, mas é como a professora Natália falou, tem as limitações. Todas as pesquisas têm as suas limitações. É importante deixar destacado isso e procurar trabalhar com essas questões. Obrigado. A outra, já que nós estamos, eu não sei se o Wellington ou o Cláudio querem também participar, por favor, se quiserem perguntar. Nós estamos com um tempo, nós gostaríamos que tivesse mais apresentações, mas ainda não vieram os outros autores. Por favor, Cláudio, Wellington. Não. Bem, Cláudio, por favor. Não, professor, era só para falar que parabenizar pelo trabalho, mas não tenho nenhuma pergunta, não. Tá bom. Obrigado, Cláudio. É Obrigado por porque eu estar também, presente eu, aqui. ta- eu acho que só uma questão de sugestão de trabalho futuros, como o senhor bem destacou, tem esse viés da amostra, né, de pessoas de 18 a 25 anos, e no caso, a gente vê que tem muito essa questão das pessoas não conhecerem essa distinção entre alfabetização e aí agora eu esqueci o nome. E a inclusão. Inclusão financeira. E a gente Aham. está até desenvolvendo um trabalho junto com as professoras, junto com o programa Mulheres Mil, e a gente trabalha com mulheres vulneráveis. Então, eu gostei bastante do tema e eu tava, como eu não tive acesso ao trabalho, mas aí eu ia tentar até pegar o questionário e fazer uma replicação lá para a gente ver, né, essa comparação e ver mesmo como é que essa situação de pessoas mais vulneráveis elas têm essa compreensão dos conhecimentos de alfabetização financeira, inclusão financeira. Uhum. Legal, é muito bom. E eu acho que esse é um dos grandes espíritos do SEMEAD, é procurar fomentar essas interconexões para nós fazermos pesquisas em conjunto, criarmos em cima do que já está sendo feito, né? Acho que é bem importante isso. É muito, muito legal esse ponto. Daniela, eu também queria discutir um ponto aqui, levantar uma questão que vocês falam que, obviamente, que mostrou uma correlação bem relevante, positiva entre alfabetização financeira e inclusão financeira, né? Mas essa correlação ela não implica uma causalidade, né? Você poderia comentar um pouco sobre isso? Sim, a gente trouxe mais na perspectiva de entender essa relação, então, dos impactos da alfabetização financeira na inclusão financeira e trazer essa discussão, considerando, né, as variáveis, então, questão de renda, de idade, de escolaridade. É claro que, como a Natália bem falou, foi uma limitação por uma questão da amostra, mas era entender justamente isso, porque a gente abordou não uma questão de causalidade, mas sim de correlação e de associação. Perfeito. Eu estou vendo aqui o chat que o Wellington mandou, ele está parabenizando vocês, Obrigada. e que basicamente é isso. Obrigado, Wellington, por estar participando aqui conosco. Hum, Ainda comentando, a fala de Kalinka sobre a questão do não sei, que tem pesquisas aí, tem a Anne Potrick com a Kelmara Vieira, que elas pesquisam muito nessa área, é, tem um artigo delas que focam só nessa parte, por que que as mulheres elas respondem tanto não sei, Não né? sei. Aí tem a uhum, questão, entre uma questão que eu já abordei tese na época, que é a questão da aversão à perda.
Então, junta baixo conhecimento, baixa confiança nos próprios conhecimentos, e aí, quando a gente vai fazer a pesquisa e comparar sexo, aí a gente vê realmente que as mulheres já vi em várias, né? Então, é uma coisa recorrente que Uhum. acontece. Essa, digamos que seja uma baixa confiança em responder, e aí prefere marcar o não sei para não errar, tipo, algo nesse É, sentido. Aí a gente fez os Uhum. post-hocs, que eu acredito que no arquivo texto, né, do artigo consta lá para a gente. Porque só a nova, ela diz, tem diferença ou não tem? Aí o post-hoc vai dizer onde está. Aí a gente tentou fazer essa parte para especificar, né? Vou dizer para vocês, a gente tentou fazer uma modelagem, né? Equações estruturais, mas não deu por causa da amostra muito pequena, Uhum. não deu certo. E aí a gente, não, então vamos fazer uma nova robusta, que aí a gente tem pano para manga para explicar, para discutir. é. Mas é bem interessante, né? Quando a gente discutiu isso em sala, foi muito engraçado. E, coincidentemente, eram só duas mulheres na sala contra seis homens, né? E aí a gente brincou que a autoestima masculina é muito grande. Então, tipo, eles preferem errar do que dizer que não sabem. E aí a gente estava brincando sobre isso, mas a pesquisa não nega, né, que isso é verdade. Isso mostra que é uma realidade, que os homens eles tendem a errar, que não é tendem a errar, eles tendem a chutar, vamos dizer, mais, e aí acaba às vezes acertando pelo chute, nem sempre é garantido, nem tem conhecimento envolvido, mas aquela coisa, não, eu prefiro dizer que sei alguma coisa do que dizer que não sei. E as mulheres, talvez ali, algum receio, alguma coisa no meio, acabam não se arriscando, né? Mas mas é bem interessante. Acho um ponto das finanças comportamentais que me chamou a atenção e que vale realmente muita pesquisa aí para a gente tentar mudar esse cenário aí, quem sabe, para um futuro aí. É verdade, Kalinka, é muito verdade mesmo. É, nós homens temos essa tendência de não conseguir falar não sei, né? E aí vai, chuta e faz, fala e às vezes acerta, né? É, É, é é, isso é, mesmo. o arriscar não custa nada, né? O famoso, se arriscar não custa nada. Mas para efetivamente para pesquisa, acho que foi interessante ter vocês colocarem aí realmente essa questão de não sei, né? Dá um ponto bem interessante, inclusive para as discussões como vocês fizeram. Muito importante, muito interessante isso também. Legal. Parabéns, novamente. Bom, Novamente, parabéns. a gente tem mais dois artigos, né, Wilson, para apresentar, que seriam os dois primeiros, porém, nossos autores estão atrasados. Estão aí meia hora atrasados. Nossa orientação é esperar aí até umas 5 horas, 5:10 no máximo, para ver se eles chegam para fazer a apresentação, senão a gente encerra a sala, até em respeito aí quem apareceu. Agradecemos Daniela, que cumpriu aí o horário, até estava preparada para ser a última. Obrigada por ter Exatamente. Aham. Bem, trocado. aham. E foi uma pena realmente que eles não apareceram, porque os artigos deles são bem interessantes e complementariam bastante com o que você, Daniela e Natália fizeram, né? O estudo do pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, eles iam apresentar uma escala de validade e resiliência financeira, então está muito é, alinhado com o que vocês estão falando, né? Inclusive também com a classe C, D e E, né? E eles trabalhavam com a questão da inclusão financeira, né? Porque a resiliência financeira é um fator assim muito importante dentro principalmente do contexto brasileiro. E eles fizeram um trabalho bem interessante e conseguiram um N bem diversificado, né, nas regiões. Então, foi realmente uma pena que
apareceu porque eu também estava curioso em conversar com eles, discutir com eles que a literácia financeira acabou não aparecendo dentro dos resultados, né? Acabou não tendo significância estatística. Era uma discussão que eu queria ter com eles. Quem sabe numa próxima oportunidade. E o Felipe, o Raimundo e o Alisson da FECAP, eles estavam falando sobre inovação, né? Então, também é um assunto bastante caro para nós brasileiros, né? Eles estavam tentando mostrar como que as empresas brasileiras financiam a inovação. E eles falam assim que, embora a nossa literatura fale que geralmente as empresas como um todo, eles utilizam os lucros retidos e fazem dívida, ou então liquidez, principalmente liquidez, para mostrar investimentos em P&D. Isso não acontece aqui no Brasil. Então, é uma pondogação de onde que vem essa questão do financiamento da inovação, como que se faz, e os resultados que eles iam trazer sugeriam que, eventualmente, fatores como governança, né, estratégia de inovação, alguma coisa assim, poderiam ser mais determinantes que os indicadores financeiros tradicionais que estão nos livros, né, sobre a questão de inovação. Também seria bem interessante para a gente poder discutir. Já deu 5 horas. Eu acho que, infelizmente, nós não teremos a presença deles. E esse é uma pena, porque, realmente, como eu disse antes, e eu sou fã do SEMEAD, né? Porque é um momento em que nós podemos trocar muitas ideias, podemos discutir um monte de assuntos e temos a oportunidade de entendermos como está a pesquisa de várias pessoas no Brasil, né? E, eventualmente trocarmos figurinhas, etc. Uma pena. Pena que realmente não deu o que nós esperávamos. Mas, de qualquer jeito, a Kalinka está passando um link para vocês e nós pedimos que vocês façam uma avaliação da sessão, por favor, que isso é muito Sim. importante para as próximas, não só para essa, mas para as próximas edições, porque o SEMEAD, ele sempre pauta por isso, né? Sempre pauta está sempre fazendo uma melhoria contínua e para nós isso é sempre muito importante. Bem, eu acho que já deu tempo, né, Kalinka? Eu queria agradecer Uhum. a todos vocês, os autores, os participantes que estiveram aqui conosco, né? É, eu queria ressaltar esse trabalho da Daniela e da Natália, né, que elas analisaram a relação entre alfabetização e inclusão financeira e mostraram que quanto maior o conhecimento, a atitude e comportamento financeiro, isso está associado a maior acesso e uso de serviços financeiros. E isso reforça a importância, né, de políticas públicas voltadas à educação financeira, todo um trabalho, e tomara que vocês consigam fazer publicação para que esse estudo consiga ser replicado, ampliado, para que nós tenhamos dados cada vez mais robustos, né? E que nós, então, possamos levar as reflexões desses nossos trabalhos para salas de aula, para as práticas profissionais e tudo, né? E muito obrigado. Eu espero que vocês continuem participando do SEMEAD, porque ainda tem muita coisa ainda a acontecer. É, até aproveitar para avisar que ainda sobre dentro do tema de finanças comportamentais tem hoje ainda às 18 uma outra sala, tá? Só olhar ali na programação, vai ter uma outra sala aberta sobre finanças comportamentais, tá? Com outros artigos, quiserem participar, só olhar lá no site do calendário e abrir, entrar na sala do É, Zoom, tá? É o online Elton hoje, escreveu que é sala 20. a sala 20, isso. Sala 20. Obrigado, Elton. É isso Bem, aí. então Obrigada acho que é pela isso, né? participação de vocês. Obrigada. Obrigado e Obrigada, tenha pessoal. uma boa tarde, bom dia. Tchau, Boa tarde. tchau. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, Wilson, obrigada. Tchau, Kalinka, obrigado pelo trabalho. Uma pena mesmo, que É, acho que a gente eram bons poderia ter. artigos.
sim, eram bons artigos. Eu li, eu queria trocar algumas ideias com esse pessoal. Bem, alguma coisa aconteceu, tomara que Foi. estejam bem, né? Eu pedi o pessoal olhar aqui, eu pedi entrar em contato, eles devem ver, mas aí eles falaram que para ficar até às 17 mesmo, esperar, Uhum. não é isso. Vamos esperar mais um pouquinho. Também temos. A gente espera mais um pouquinho aqui, vamos ver como é Mais uns que. 10 minutos aí. É, vai que alguém entre, né? Tomara que entre. Mas foi legal a Daniela e a Natália estarem aqui. Foi. Seria horrível se não tivesse nenhuma apresentação. Realmente seria uma coisa muito inédita. Aliás, está sendo inédito essa questão de não ter os autores. Sempre tem ao menos um, de todos os semiáridos que eu já participei, Pois é, sempre tinha ao achei bem menos um estranho. para apresentar. Eu assisti uma de manhã que estava todo mundo lá, tava É, todos os autores presentes, aham. até eram 4 artigos, aí tiveram, que foi aí que eu comentei com você. Você entrou Eu na de manhã, entrei. Uhum, que até eu sim. falei que o pessoal estava preparado para 15, deu uma corrida para falar em 8, que eles ficaram Aham. meio apertados lá, mas conseguiram falar em 8. Aí eu falei, imaginei, vai estar todo mundo aqui de novo, né? Pois é, é uma pena mesmo. Mas acontece. Bem, acontece e Mas não. deve ter sido realmente algum imprevisto, porque nenhum deles, né? Porque dá trabalho escrever, dá muito trabalho, dá trabalho submeter, né? Ser Conseguir a aprovado. aprovação, não é uma coisa simples, né? Não mesmo? E o E, artigo deles é grande, eu olhei os artigos aham, bem feitos, bem estruturados, não foi fácil fazer aqueles ali, não. não foi mesmo. Uma pena. E você tem algum trabalho que foi aprovado? Não, eu não cheguei a submeter nenhum, não, para o Ah, SEMEAD. tá. Eu tô no segundo semestre ainda Sim, do sim. mestrado. Uhum. Eu tentei submeter um ali naquele congresso do Rio de Janeiro do CASE, mas não deu certo, mas também foi muito rápido. Eu montei um artigo muito rápido, aí Tá. vou melhorar ele, aí vou tentar passar ele para o próximo semestre, que eu tenho até o fim do ano Tem, que vem, né? Então, quem sim. sabe para o SEMEAD do ano que vem, Uhum. aí eu SEMEAD, tenho que estar APAD, aqui. sim, É, são bons congressos é. mesmo. Aí eu já pretendo É, estar aqui, que aí eu já fecho junto com a dissertação já. legal. E eu recomendo que você participe presencialmente, né? Ah, Vá lá, sim. Não, eu vou estar lá que na quinta e na sexta, na USP. legal, Vou que estar legal, lá. que vale a pena ter um primeiro contato lá com o pessoal, e tudo. Você vai Uhum. ver que ao longo dos anos é tudo figurinha carimbada, sempre as mesmas as Ah, pessoas, né, e tudo, e é bacana você rever, e tem trabalhos muito bons que vão ser uhum. apresentados, né? E também recomendo que quando você for submeter para o SEMEAD, também peça para ser analisado pelo Sapiens, que aí vai ter um pesquisador sênior que vai analisar o seu artigo, e aí quase que é tete a tete, Ah, né? tem Uma coisa diferença, então. tem diferença. Na verdade, assim, você submete e você fala que você também gostaria, porque não é excludente, né? Na verdade, se o seu artigo não for aprovado para apresentação em plenário, não vai ser aprovado para o Sapiens, né? Não faria Ah, sentido, né, ter essa. E também não faria sentido ser aprovado só para o Sapiens, e não apresentar para todo mundo, né? entendi. Legal. É, tá. Bom, eu vou estar lá. Eu já marquei para assistir algumas outras, né? Eu tinha colocado para assistir essa das Tá. 18 horas também, agora no fim do dia. Uhum, Amanhã eu vou assistir umas. O meu cunhado vai ter uma amanhã às 8 horas da... Ah, ele não, né? Ele vai ser moderador amanhã às 8 horas da manhã. Já me uhum. mandou aqui. Ah, De tá. finanças comportamentais também. Finanças comportamentais, o tema. Uhum, E, e aí coloquei algumas para assistir também, porque eu vou estar lá, né, na quinta e na sexta.
E aí tem os painéis, né? Tem umas coisas durante o dia, eu estava separando. Aproveitem os workshops, alguns É, painéis também de discussão, né? Mas fazendo. geralmente essas de apresentação sempre aprende as coisas porque são pesquisadores como nós, né? Iniciantes ou então que já estão já numa fase diferente e tudo. Fazendo uma propaganda, na quinta-feira eu vou moderar um de finanças quantitativas, às 8h30. Na quinta-feira Na presencial? quinta-feira, presencial. Vou estar moderando. E na Às oito e quarta-feira, meia? às 8h30. Agora eu não Eu lembro a vou estar sala. lá. Então, se puder, apareça lá. Eu vou estar lá. Você está como moderador lá? Eu Eu estou estou com como outro moderador. nome aqui. Deixa eu ver só que mudou na programação aqui. Quinta-feira, 8h30. Ah, estava como. Aqui no meu, pelo menos aqui no meu, no moderador, estava o nome do Paulo César. Não, acho que era Flávio. Ah, então tá bom. Então eu vou te encontrar lá. Quinta-feira, às 8h30, na Uhum. sala FEA E, 1. FEA 1. agora eu já não lembro o número da sala. Deixa eu ver aqui. 3, na verdade, né? Que na verdade FEA 1 é o lugar, tá certo. É a 3 FEA 1 é presencial. sala 3. Acho que é Sala sala 3. 3. É, sala 3. Ah, Bem, então eu a vou gente te se encontra encontrar lá. lá. Vou te encontrar lá. Estarei lá Legal. também. Ótimo. Fechado. Bom, é isso Bem, então. 5h10, 5h11, não vê ninguém. Acho que vamos fechar a sala. Legal, Kalinka. Obrigado por estar junto comigo. E até a próxima. Até. Manda um abraço pro Johnny. Mandarei. Até mais. Tá? Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.